Olá, nós somos os terapeutas Matheus e Werner Hille e dando sequência ao capítulo que nós estamos agora falando também de estados, de recursos e de âncoras, nós vamos falar agora como ancorar e para isso o Werner desenhou um mapa mental aqui para você ter acesso a essa informação e ficar melhor gravada. Então, essa aula aqui, o tempo dela tem que contar o tempo que eu levei para fazer o mapa mental. Mas se você não conhece mapas mentais, está aqui um vislumbre, porque a gente só tem 3 pilotos, então ficou preto, vermelho e verde. Mas e o que é ancoragem de recursos? Ancoragem de recursos é você poder trazer para um momento um estado onde seja pleno de um recurso ou mais que você queira usar naquele momento. E para que isso seria útil? Porque em diversos, a PNL, nós já sabemos, um dos pressupostos é que todos nós temos os recursos necessários ou somos capazes de criá-los. Ou seja, o que acontece é que eu sou confiante, por exemplo, aqui falando com vocês, mas eu não sou confiante jogando tênis. Então, eu sou confiante ou não sou confiante? A gente faz essa separação e colocamos assim, olha, eu tenho confiança, porém no tênis eu não tenho. E a ancoragem vai servir para isso, para a gente levar um recurso que eu tenho para um outro momento. Que momentos são interessantes de você usar, por exemplo, a ancoragem de recursos? Para alguma coisa que seja estressante, uma situação difícil, um teste, uma prova, uma reunião, falar em público, alguma coisa assim. Alguma situação que você queria lidar melhor com aquilo e não consegue. E não conseguiu ainda, então você faz isso. O que o Joseph O'Connor sugere logo no início? Que você faça isso em outra pessoa. Esse livro é para ensinar você também a ajudar outras pessoas e a mudar isso em outras pessoas. Por quê? Você iniciando um estado numa outra pessoa e mostrando para ele, observando, costuma ser mais fácil de praticar a ancoragem. E você pode fazer em si mesmo? Claro que pode. E nós vamos dizer para você fazer em um determinado momento. E é bem possível que você já tenha várias âncoras, né? Talvez uma âncora de relaxamento, uma âncora para ficar mais alegre, enfim. Mas talvez alguns momentos ainda não tenha esse recurso. Nós vamos ensinar aqui como você faz em outra pessoa. O que você precisa ver, ouvir e sentir para que uma ancoragem seja bem sucedida. Você vai pegar esse conhecimento, certamente vai poder aplicar em si mesmo com facilidade. Tá? Então, aqui são 5 etapas da ancoragem de recurso. 1, 2, 3, 4, 5. O mapa mental, pessoal, ele começa sempre daqui, ok? O mapa mental tem essa ideia de começar daqui e terminar para cá. E é interessante para cada um você puxar uma cor diferente e ir puxando os pontos, porque isso vai ser mais fácil gravar. Inclusive, se você tiver imagens para colocar, vai ser melhor. Tem até alguns aplicativos e programas que fazem isso, tá? Mas a aula não é de mapa mental, a aula é de âncoras. E a gente começa eliciando estados. Existe a forma de você eliciar o estado mental e o estado físico, cheio de recursos, pleno de recursos. E como você faz para eliciar um estado mental? E ele dá 3 opções. Uma é você modelar o estado que você quer na outra pessoa. Então, ele fala também sobre congruência, né? Se eu vou lá, vamos lá, fica num estado de felicidade aí. Vamos lá, agora eu quero você bem feliz. Animado. Fica mais animado. Então, assim, se você vai ajudar alguém e o estado que ela quer é um estado de animação, então já vai animado. Porque estados são contagiosos. Então você vai animado, a pessoa, o cérebro entende aquilo e o rapport acontece rapidamente. Então, seja congruente com a sua gesticulação, com o que você fala, tom de voz, velocidade, que inclusive, se você vê eu e Werner, a gente atuando, a pessoa tá ali, né? Fecha os olhos, vamos ancorar. A pessoa tá de olhos fechados e a gente tá falando assim, ó. Né? Digamos que seja um recurso que a gente vai dar, talvez empoderamento, alguma coisa assim, e você se sente cada vez mais confiante, a sua respiração melhora, enfim, a gente está congruente com o estado que a gente quer passar. Independente se ela está de olhos fechados, então, o inconsciente capta isso tudo de modo natural. Exato. E um segundo ponto... Uma outra coisa também que eu ia falar, não sei se o Matheus sabe, mas eu vou falar. Quando é o Matheus que está falando para a pessoa fechar os olhos, por exemplo, ela está conversando com a gente, eu e o Matheus a gente fala assim, né, cada um uma hora, e aí quando ele fala assim, você pode se sentir à vontade para fechar os olhos agora, eu fecho os meus.
Eu fecho os meus de propósito, eu vou ler para você passar. Nós fazemos isso, Ó. eu sei disso. Porque algumas ajuda na congruência, quando a gente está dando curso, inclusive, Eu fecha os olhos. Assim, por quê? Para a pessoa se sentir encorajada a participar daquilo. E isso está aqui. Você faz e leva a pessoa a fazer pela sua congruência. Pede para ela resgatar uma lembrança sobre aquele estado de recursos. E é interessante aqui que você pode depois juntar vários recursos, mas é interessante que se defina um recurso. Qual é o recurso? É o recurso esse que eu falei agora, animação. Recurso de animação. Eu quero estar disposto, não sei, mas escolhe um específico. Esse é um segredo que eu até ia falar daqui a pouco, mas o Werner já falou, aí a gente retoma daqui a pouco, tá? A gente fala aqui. Você sabendo o recurso que a pessoa quer para aquela determinada situação, uma das maneiras de você iniciar um recurso, o estado mental, é você fazendo a pessoa se lembrar. Então, por exemplo, às vezes é muito significativo momentos, por exemplo, do nascimento de um filho ou de uma filha, de um casamento, de uma festa, de um momento com a família. Então, se nesses momentos tem um recurso que a pessoa quer, né, por exemplo, fomos trabalhar com recursos de confiança, que a pessoa fez uma busca num momento da faculdade que ela precisou falar para o público e ela falou maravilhosamente bem. Então, ao lembrar, detalhe, associado, acho que vai até lembrar ali, né, velho? Colocar ali. É interessante que a pessoa, ao lembrar, ela esteja associada, porque nós já falamos. Associado, a tendência é eu reviver o estado. Quando eu estou dissociado, eu tenho um estado sobre aquele estado. Ok? Então, se você fizer isso e tiver uma lembrança da pessoa, a pessoa estiver lembrando dissociado, ela pode ter uma reflexão acerca do momento. Aí você vai ancorar isso aqui. Não vai ancorar o estado que você quer, o recurso que você quer. Então, se é um momento de confiança, procure um momento, uma lembrança de confiança, é possível resgatar aqui. E se ela tiver. Como é que você faz para descobrir se está associado ou dissociado? Você pode perguntar. Se você não vê respostas, né, você fala, você está vivendo ou você está se vendo? Estou me vendo. Então, entra lá. Entra e revive. Volte, entre nessa lembrança, relembre como se você estivesse lá novamente naquele dia, naquele momento. Aí você associa. Você também pode contar uma história. Como você pode contar uma história? Vai que a pessoa fala assim, eu não me lembro. Isso acontece. Algumas pessoas, ela tem às vezes ela não consegue e fala assim, olha, não consigo achar nenhum momento que eu estava confiante, por exemplo. Uma das coisas que a gente sugere é que ela pense, por exemplo, num personagem. A gente pode usar um personagem qualquer, contanto que ele tenha o recurso e ela possa se identificar com aquele personagem. Então, por exemplo, você conhece a história, aí se você contar a história de um personagem que já existe, daquele filme, você gosta do filme tal? Gosta. Aquele personagem tal. Se você associa ela ao personagem, independente se é uma história contada por você agora ou uma que já existe, você vai iniciar os recursos dela como se ela fosse aquele personagem. Então você pode contar a história como se ela fosse o personagem ou introduzir uma história onde aquele recurso é iniciado. Mas a ideia é que ela esteja associada ao personagem da história. Isso me faz lembrar de um cliente que a gente trabalhou, que nós usamos aquele... como é que é? Scofield. Isso mesmo, Michael Scofield, se eu não me engano. Do Prison Break, que é a pessoa falou assim, olha, eu acho ele muito confiante, a maneira como ele lida com as situações, tal. E a pessoa precisava para apresentações em público. Ela estava começando isso na carreira dela. E aí nós ancoramos isso, né? Fizemos o processo de visualizar e tal. Entramos, ancoramos e foi muito positivo. O feedback foi muito extraordinário. Foi extraordinário. Essas são as formas de você iniciar um estado aqui na parte mental. E uma outra parte é você iniciar o estado físico. Por que isso? Por que o estado físico também é importante? Por conta da congruência, né? Eu estou pensando em animação. Não, a gente quer um estado. Na animação teria um sorriso, então a gente pode começar aqui na fisiologia como se. Faça como se. O Robbins é muito bom em fazer isso. Nos livros dele vai ter muito isso. Respira. Se você estivesse confiante agora, como é que seria a sua respiração? Seus ombros estariam curvados para frente, curvados para trás, você estaria olhando mais para o alto ou mais para baixo. Aí algumas pessoas perguntam assim, mas isso não é falsidade?
você fingir que você está... Não, baseado no seu objetivo, não tem como, né? Qual que é a sua intenção? A minha intenção é ficar confiante. Ora, então se eu estou usando a fisiologia para chegar lá, e lembra, mente e corpo formam um sistema único. Se você mexe aqui, mexe no resto. Então, se eu começo a sorrir, e o sorriso já mexe nas neuroquímicas do meu cérebro, já vai fazendo modificações internas, eu mantenho isso, o sistema congruentemente já vai te levando na direção que você quer. Isso, aliado com a iniciação mental, forma você inicia muito bem o estado. Para os curiosos, aqui tem um estudo interessante da Amy Cuddy, é uma psicóloga americana, que ela estuda justamente isso. A influência, por exemplo, se eu começar a ficar assim, ou tomar algumas posturas, daqui a pouco, em 2 minutos, 3 minutos, meu cérebro está produzindo hormônios como se eu já tivesse confiante, digamos, né? Diminui o cortisol, aumenta a testosterona. E mais uma dica que ainda vai ser um capítulo para frente, tá? Talvez se você assistindo agora já tiver gravado, ótimo, se não, você espera gravar. Uma coisa que ajuda a iniciar estados é a linguagem ericksoniana. A linguagem ericksoniana, porque você não influencia o estado. Então, lembre-se agora de um momento no qual você esteve confiante, tal. É uma coisa. Agora, lembre-se de quando você estava falando para um monte de gente e você estava bem. Cara, eu influenciei. Você define o momento. Aí ele lembra do momento que tinha um monte de gente e estava mal. Então, aí você não força a criação do momento. Você leva a pessoa até um momento na mente dela onde aquilo está acontecendo. E várias vezes você nem sabe o que está acontecendo dentro da mente da pessoa. Muitas vezes a gente não sabe. Nós estamos fazendo um trabalho ali de não sabemos. A gente vai calibrando, ok? Então, que é o próximo passo, calibrar. Né? Conforme a gente vai iniciando o estado, a gente vai calibrando, percebendo se esse estado que a gente está trazendo, o que é que está acontecendo aqui em transformação dela. Eu afasto aqui, você dá uma pausa para ler, mas eu espero ter uma imagem disso aqui embaixo para que você possa acompanhar enquanto a gente fala. E calibrar o estado tem muito a ver com capacidade sensorial, percepção sensorial, de você acompanhar o que está acontecendo com a pessoa e descobrir as diferenças que tem quando um estado é iniciado. E as diferenças normalmente são em termos de volume e tom de voz. Você pode perceber mudança quando ela fala mais rápido, entra naquele recurso. Me faz lembrar do... Tem uma pausa aqui, tem o Ricardo Ventura. Não ganha para fazer propaganda. Ele é especialista em microexpressões, inclusive é um canal que a gente acompanha, o Werner gosta muito também. E aí tem isso, a pessoa chega num momento que, né, das perguntas lá, tipo um interrogatório, o tom de voz dela muda muito claramente. E a gente, desenvolvendo nossa acuidade sensorial, a gente começa a perceber isso. Aumenta a velocidade, ou diminui, ou a voz fica trêmula, enfim. São coisas que acontecem e você vai começar a calibrar. Muito interessante. Então, muda a postura, você está observando a pessoa, ela muda a postura, então algo está acontecendo. Microexpressões, já falamos, né, além do tom de voz, as expressões mudam, então você pode ver, inclusive quando você está atendendo alguém ou está fazendo uma simples abordagem terapêutica, você sabe se alguma coisa está mudando ou pode sugerir que está a partir dessas mudanças, expressões. Respiração, a forma, a respiração, a velocidade, a altura. Às vezes a respiração está aqui embaixo e passa aqui para cima, você pode notar isso. E uma coisa interessante aqui também... Termina que daqui a pouco eu já falo isso. Pistas de acesso, os movimentos oculares, que se ela está fazendo buscas diferentes, você pode sugerir. E se você calibrou as pistas, você já pode perceber que a mudança está sendo realizada. Existem outras, isso aqui sim, muitas coisas. Velocidade de fala, velocidade de caminhar, velocidade de gesticulação, movimentos de gesticulação. A maneira como eu fico na cadeira, se eu estou em pé, assim, ou assim, se eu tô assim, como eu estou equilibrado. Às vezes a gente faz alguns trabalhos que a pessoa ela faz assim para trás mesmo, ou outras que faz assim para frente. São coisas que são mais do que isso,
mas que com a experiência você vai pegando, você vai abrindo o seu leque cada vez mais dessa percepção sensorial. E o que calibração não é? Calibração não é leitura mental. Leitura mental você vai aprender também no capítulo de metamodelo, que leitura mental o Werner fez, é porque ele quer terminar logo, entendeu? Ele quer terminar logo a gravação do vídeo. Nós fazemos isso o tempo todo, generalizando, a gente faz muito isso, é natural do ser humano fazer isso. Mas, na condição de neurolinguista, cada vez mais nós vamos buscar fazer menos isso. E é interessante porque nesse momento que a gente está gravando o vídeo, quando eu acordei hoje e fui ver nos nossos grupos de WhatsApp, uma pessoa que acompanha a gente falou exatamente isso. Falou assim, ó, uma das coisas que eu gosto de acompanhar, que eu gosto de acompanhar dos Gilles é que, ao perceberem modificações... Pô, tá assistindo, se acusa aí. Se acusa aí. Ao perceber modificações, eles não falam, isso é medo. Não tem, isso é tristeza, não tem isso. Tem que a pessoa chorou. A pessoa chorou é uma coisa, isso é tristeza é outra, isso é medo é outra, isso é alegria é outra. A gente não fala, a gente busca saber, a gente pergunta e tudo mais. E você bem me lembra de um print, eu acho que foi do print que eu li isso. Percebe que a pessoa entrou e escorreu uma lágrima. E enquanto essa lágrima desce, você, aí o print sugere, adentra nesse estado de relaxamento ou pode experimentar mais e mais o aprofundamento desse estado interessante, importante e relaxante que você está entrando agora. Eu não faço leitura, não faço suposição sobre algo que ela está sentindo. Apesar do seu chute poder dar certo, mas não faz sentido, porque a gente está pretendendo aqui. Então, ela fechou os olhos, abaixou a cabeça e chorou. Ela está triste. Isso é leitura mental. Você não deve, nós não acreditamos que é o melhor caminho, você assumir o que é. Você pode assumir que ela escorreu lágrima, ela abaixou a cabeça e fechou os olhos. Isso você pode assumir porque você observou. Você observou, não que você intuiu sobre a sua observação. A gente prefere não fazer isso. E uma coisa interessante aqui para a gente pular para o próximo quando você estiver lidando com alguém, e quando você estiver iniciando um estado, esse estado vai ter toda uma fisiologia, vai ter toda uma gama de coisas para você calibrar. Porém, o estado na qual a pessoa não tem o recurso também tem isso. E é impressionante. Por exemplo, a pessoa começa a falar do problema dela, ou da questão dela, de não conseguir falar em público, por exemplo. E você já percebe que a dificuldade está expressa ali por algumas coisas. Tá? Você não vai falar que é isso, mas você percebe. Aí quando você vai ancorar, por exemplo, a confiança, se você ancorando, fazendo todos esses passos aqui, você percebe que você ancorou assim. Aí quando você for fazer a ponte para o futuro, você percebe que naquela situação que ela falava, agora ela está lá assim. E isso são evidências sensoriais muito positivas para a gente. Então, tanto calibre o estado sem recurso e o estado com recurso. Tem no mínimo 3 estados aí que você pode calibrar. O estado onde ela quer usar a âncora, o estado ancorado do recurso e o estado que ela está com você. Ela chegou com você, ela está num estado, sei lá, ela veio da pelada, veio do futebol, ela está num estado. Aí ela fala assim, cara, o que eu quero mesmo é naquele momento em que eu vou falar em público. Aí ele faz, aí ele tem um estado do falar em público, aí você ancora no terceiro estado. Então no mínimo, possivelmente, tem esses 3 estados. Beleza? Vamos para o próximo passo, que é o passo onde você já iniciou o estado, você já calibrou o estado para saber quando ele vai estar ali ou não. Você assumiu que essa forma, essas coisas que você viu aqui sobre o estado que você iniciou são boas. É isso que você vai usar. Assumiu isso? Vem ancorar. E aí entra na ancoragem. Como a ancoragem é feita? Ela é feita através de coisas que eu vejo, através de coisas que eu escuto e através de coisas sinestésicas. Tanto internamente quanto externamente, tá? Deixa eu fazer um adendo aqui. Por que tem essa passagem aqui? Por que você vai calibrar o estado? Porque se a pessoa está num estado, assim, igual o Matheus falou, eu estou dentro aqui, não sei como fazer. E você calibra confiança e ela mantém tem algo esquisito. Você não passa para cá. Exato. Volta, recalibra, pega outro estado, pega outro momento, conta outra história, muda a fisiologia de novo, faz alguma coisa aqui para mudar isso aqui, para que você calibre a diferença.
Porque se o estado ruim é aqui, o estado bom também é aqui, tem incongruência tem aí. incongruência. Para qual lado nós não sabemos, não mas tem passa para incongruência. cá, não passa para cá que você vai ancorar a mesma coisa, o mesmo estado, a mesma fisiologia, não vai funcionar tão bem quanto nós queremos. Então, digamos que eu tô, ou você está ancorando, você quer fazer uma âncora em alguém. Então, eu já descobri qual o estado que o verme quer estar, comecei a iniciar esse estado, calibrei e agora eu vou ancorar. Eu posso ancorar fazendo um gesto, por exemplo, visual. Ó. Aí isso, cara, eu sei quanto você se sente bem, eu sei que você gosta de estar nesse estado, é uma âncora. Pode ter uma âncora positiva também. Auditiva também, por exemplo, microfone, é uma palavra, ok? Ou então Lembra que a gente falou do meu filho? Meu filho tem a âncora 2. Essa é uma âncora auditiva, percebe? Eu posso estar longe, eu falei 2, dessa forma a âncora está. Então, pode ter uma âncora, ou saudável, se sentindo muito bem. É interessante que a âncora, nós vamos falar aqui, ela seja fácil e que não aconteça no seu dia a dia. Então, por exemplo, se eu falar assim, verme, se eu quiser ancorar um estado nele, verme, vai. que a gente está aqui com o verme, verme, você quer verme, a gente fala o tempo inteiro. Vai se perder no meio do caminho. Ou pode ser sinestésica, que a gente usa muito na terapia. É um toque, né? Toda vez que agora eu tocar aqui, você ancora esse estado. Ou, por exemplo, tem um auditivo muito do pessoal que usa hipnose na rua, que é o dorme. Você olha, né? Aí a pessoa coloca aqui, olha nos meus olhos. Visual e auditivo. Já tem a palavra dorme. Tudo são âncoras interessantes. Se você vai aplicar para o consultório, você aplica esses exemplos que o Matheus falou perfeitos. Se você vai dar uma âncora para a pessoa para ela usar depois, da mesma maneira. Ela vai fazer, por exemplo, isso aqui, ó, né? A âncora do futebol assim, é visual, tem a parte visual, ela enxerga a própria mão. Então, não necessariamente pode ter um sinestésico envolvido. Mas você pode criar uma âncora visual assim. A pessoa olha para a própria mão e, pum, inicia o recurso. Pode ser, ok? Você pode pedir para ela olhar para a própria mão. Isso inicia o recurso, ela tira. Porque não é ninguém, eu não acredito que alguém fique todo dia na rua assim, parado olhando para cima. Vai entrar em transe, né? Mão de vento. Tanto que a mão de vento é assim, porque quebra de padrão. Então você pode pedir para que ela crie um movimento para que seja visualmente entendido como essa âncora. Você pode fazer um auditivo, ela fala alguma coisa. Nós conhecemos alguns do tipo, yes, isso. Aí você escolhe a palavra que você quiser, go, show. Um gesto já entra na parte sinestésica. Tipo, né? Isso aqui também é sinestésico. Tem o você fez uma gesto do gol, tem eu tô assistindo agora o How I Met Your Mother. O Barney Stinson tem vários caras sinestésicos, né? Ele faz assim, faz assim, sei lá. Quando ele faz aquilo, ele já sabe o que ele quer para alguma coisa, ele já está direcionando para alguma coisa. E aí quando você for fazer no sinestésico, você pode pressionar a mão, você pode... tem pessoas que ancoram nos dedos, assim, então você pode pressionar aqui, as pessoas não vão saber, então você ancora aqui. Você pode fazer na perna, várias âncoras. Uma pressão na perna, você pode fazer tudo junto, tipo, yes! Mas aí é com você. Você pode fazer vários juntos. Se você faz, por exemplo, esse que o Matheus falou assim, ó, yes! Você tem a parte visual, você tem a parte sinestésica, você tem a parte auditiva, ok? Mas você pode usar qualquer uma das três. Quem assistiu Eu Não Sou o Seguro do Robbins, e quem já leu os livros dele, sabe que ele usa bastante isso. Chega um momento que ele se não me engano, no documentário, até qual é o seu grito? Acho que o pessoal fica assim, mas assim, qual é o seu grito? Pessoal, o meu grito é... Porque ele leva as pessoas... uma parte dos trios, né? Ele leva as pessoas a ficarem num estado altíssimo de recurso, que eu estou me sentindo muito bem, muito confiante e tal. E ali ele fala, você vai ter o seu gesto, a sua fala, e não sei se ele coloca o visual também, mas ele deve, porque algumas âncoras falam assim, imagina Tem umas âncoras... o visual pode ser imaginado, ok? Você pode imaginar um círculo, por exemplo, quando eu criei minha âncora, criei uma âncora um tempo atrás.
Sabe o símbolo de espadas? O símbolo de espadas do baralho? Então, espadas. E ele ficava no chão, prata. Fica, quando eu imagino. E aí fica aqueles espadas assim no chão prateado, onde eu entro. Pô, visual completo. Visual completo. Você pode imaginar um círculo que te envolve, assim, tipo um poder daqueles jogos de RPG de computador. Pode imaginar. Então, muitas maneiras de se ancorar. Nós, terapeuticamente, normalmente a gente ancora numa fala, às vezes a gente, numa fala ou numa fala, é diferente, ou num toque, é o que a gente normalmente faz, ou uma quebra de padrão, a gente, aí a pessoa olha, faz coisas assim do tipo. E você, para ancorar na pessoa, você pode fazer diversas coisas. Mas mais importante do que a âncora que você vai usar, ou que você vai sugerir que a pessoa use, são esses pontos aqui, ó. Para a ancoragem ser bem feita, alguns pontos são interessantes a se levar em consideração. Por exemplo, a intensidade. A intensidade do estado. O estado, se você pegar, por exemplo, vamos dizer confiança. A gente dá um exemplo de confiança aqui. Confiança é confiança, né? Não é aquele momento em que, poxa, quando eu entro no ônibus todo dia, eu entro muito confiante. Será que isso é tão intenso para ser usado como uma âncora que vai funcionar num momento de estresse, de conflito? Nesse sentido, é melhor você voltar para cá e contar uma história ou ir mais pela fisiologia, porque se a pessoa não está achando na mente dela algo que seja intenso de verdade, talvez seja melhor você criar essa intensidade, né? Através de referências que ela tem. Por exemplo, quem você acha que é confiante? É uma estratégia. Então a intensidade, quanto mais for intenso o recurso, mais a âncora vai ser poderosa, tá? Ou mais vai ser fácil de ancorá-la, vamos dizer assim. Pureza. Quando ele coloca aqui pureza, é o seguinte, dá para ancorar vários estados e nós vamos aprender isso daqui a pouco. Porém, vá um por um, deixa aquele estado puro, não pega um estado no qual eu estou confiante, porém confuso do que eu vou fazer e indeciso. Cara, é muita coisa. Isso pode não ser adequado pensando para o resultado que eu quero. Para o resultado que eu estou na situação, estar confiante, confuso, indeciso não seja interessante. Evite pegar um momento em que seja um misto de coisas, misto de estados. O mais puro possível. Não vamos querer aqui que seja sempre um momento específico que só tenha... Não, você tem que estar confiante, mas não pode estar animado. Não, talvez isso não tenha grandes problemas, mas o mais puro, perto do puro possível. Que você perceba, ou que a pessoa perceba, que meu estado predominantemente naquele momento era tal. Beleza? Singular e fácil de repetir. Quando você criar a âncora, é bom que seja uma coisa simples de se repetir, porque, já pensou? É tipo um macete de videogame, é um Horyuken, 3 para trás, para frente, bolinha X, 2 vezes para frente, vai complicar. Então, você não vai dar um Horyuken para trás, bolinha, na hora de começar a sua apresentação de tese, de mestrado. Eu lembro que no Sábios em Príncipes, acho que o Bendler cita isso, o Bendler e o Grimm cita isso. Uma âncora, plantar bananeira é uma ótima âncora? Cara, sem dúvida, mas você está precisando usar uma âncora no meio da praça, você vai plantar bananeira, no meio do palco você vai plantar bananeira, talvez não seja tão interessante. Então, quando você for criar uma âncora, cria uma simples, não seja plantar bananeiras ou fazer coisas muito mirabolantes. Por isso que a gente já sugeriu coisas simples. Na nossa ancoragem, é muito comum a gente fazer aqui nos braços, na mão, nada que for. A gente está ancorando outras pessoas. Aí você faz aqui, aí você pega uma âncora que é 4 pontos estratégicos no corpo da pessoa, assim, aí você complicou demais, porque depois você nem vai conseguir voltar. Inclusive, reproduzir. Você usando as suas próprias âncoras, tem âncoras, não sei se tu está pegando aí, mas âncoras mais aqui, âncoras que são no dedo, aqui, tem muita gente que usa aqui, porque são coisas mais simples, eu vou poder usar e você não vai nem perceber que eu estou usando. Eu já peguei a nossa instrutora de PNL fazendo a âncora no meio da aula, e ela nunca ficou sabendo do que eu vi, mas como ela contou como era a âncora dela, eu consegui perceber. Ela estava num dia mal e foi uma assim aqui assim, com a voz e tudo mais, mas quietinha na parada dela assim, e eu, caraca. E o interessante é que é sutil. O Werner notou, as pessoas podem notar, mas é sutil. É diferente dela se ela tivesse Não, eu acho que ninguém notou. Eu estava muito no início, mas a gente...
se dedicou muito para pescar essas coisas. Então seja algo fácil de repetir e singular no seguinte sentido: não faça algo que você faça sempre. Né? Já sei, minha âncora é pegar o pilô para escrever. Eu não vai funcionar. Sabe? Escreve. São coisas que não dá para estar nesse estado o tempo inteiro. Eu trabalho como professor, é isso. Não. Isso aqui vai acabar quebrando sua âncora. Okay? Seja mais singular, uma coisa mais que você vai saber que é fácil fazer, e que você não faz o tempo inteiro. Você faz quando você quer. O momento certo. Esse momento certo aqui, existem algumas discordâncias sobre isso, porque o momento certo que ele está falando aqui é o momento ápice de pegar a melhor parte do recurso. Então, eu estou lá no momento de confiança. Entende-se que existe um ápice de confiança. E aí, quando você for fazer um movimento de ancoragem, o que ele pede? Vou falar o que ele pede, depois a gente fala um pouco mais. Ele pede que você, 1 segundo antes do ápice, você faça. Por quê? O tempo de você fazer vai dar o tempo de chegar no ápice do estado. Então, vamos supor que o Werner está iniciando os recursos em mim, e eu vou, um recurso de confiança. Vamos fazer aqui. Aí, a gente normalmente pede, quando você estiver chegando no ápice do momento que você se sentiu confiante, da sua lembrança... Antes, você dá um sinal pra gente. Aí, já nesse momentinho dele fazer assim, eu botar a mão, você já pegou o ápice, ok? Considerações. Eu e o Matheus fazemos, às vezes, segurando aqui durante todo o processo. E isso nem sempre, nunca tivemos o caso disso boicotar o processo em si. Então, são coisas que ele dão dicas. Já tivemos alguns outros que dizem, pega no ápice, no livro aqui diz um pouquinho antes do ápice, porque diz que depois, se você pegar no ápice, você pode pegar o ápice já caindo. Então, você ancora o momento da pessoa... Depois que ela fez a intenção, vamos ficar então atentos, a intenção não é pegar no declínio, né? Na hora que tá... Bom, aí se tira. Não, a intenção é pegar no... Isso, aqui. Opa, ancorou ali, legal. Então, às vezes a gente já... O que às vezes a gente faz? A gente inicia o estado, muitas vezes a gente já inicia, já percebeu alguma diferença, a gente já dá uma âncora, já coloca a âncora, isso, perceba como você se sente bem. Aí depois você vai repassar, que vai entrar pro próximo aqui, tá? Mas ainda tem esse ponto, tá? Adequada. Faça algo que seja adequado no seguinte sentido. Use uma âncora, também tem a ver com isso aqui, e uma âncora que seja adequada, eu quero... Para o seu propósito, né? Para o seu propósito. Que é a pergunta que isso vai ser tipo na amnésia, vai ser antes de você fazer o trabalho. Que qual o resultado que você quer atingir nesse momento? Resultado, lembra? Eu quero atingir que eu quero falar bem. E para você falar bem, precisa de quê? Preciso de calma. Então, a âncora adequada é calma, não é pressa. Não é confiança, também não me parece confiança. Ele falou que é calma, a pessoa falou, então trabalha a âncora adequada. E aí, percebe, esse adequada vai juntar essas coisas aqui. Porque se você ele falou assim, calma. Aí você pede um momento, você volta para uma lembrança. E a lembrança não é pura ou não está... Cadê? A lembrança não tem a ver com a questão que ele falou, também não é adequado. Por exemplo, é calma porque calma está adequado para o meu objetivo. Aí você pede para ele lembrar um momento, e qual momento que ele lembra? O momento de uma festa. Não sei, percebe? Não tá pura, não está adequada. Verifique com pergunta. Verifique como isso está funcionando. É porque uma festa rolando, eu estava lá no fundo, tinha um puff, e apesar da música eu me relaxei ali, foi um dos dias que eu mais relaxei na minha vida. Aí talvez você está chegando perto do adequado. Ok? Se não, adeque, vai para a congruência. E agora, quando a gente trabalha âncoras em consultório, não precisa, a gente não fica repetindo. Agora, a gente faz todo esse processo, e inclusive a Ponte Futuro, para a pessoa levar isso. Só que a âncora tem uma coisa, quanto mais você repete, mais ela fica salva. Então, se você for fazer com você mesmo, ou você está ajudando uma pessoa para levar essa âncora para o resto da vida, por exemplo, um amigo que vai deixar ela usar para isso,
sugiro que ele repita, repita, até que você perceba que a âncora de fato coloca naquele estado. Uma âncora super extraordinária, mega potente, que não é usada com frequência, é inútil, perde a sua eficácia. Ele diz que é como uma lembrança, ela vai se esvaecendo. O nome, por exemplo, o nome dos nossos filhos. Quando a gente chama eles as primeiras vezes, eles não respondem. Por que eles não respondem? Porque leva tempo para leva uma repetição para você ancorar a resposta de que aquilo sugere nele uma atenção. E aí sim, aí depois que você chama algumas vezes, você consegue chamar e a pessoa, que é aquela criança, olhar de volta. Então, teste a âncora. Teste a âncora perceba se ela de fato ancorou e repita. A repetição vai te permitir perceber se ela ancorou de fato. Aqui tem a repetição ali no consultório, para você perceber que está funcionando, você vai calibrar também, testando aqui. E também tem o fato de ser usada recorrentemente, dela ser relembrada, dela ser repraticada. Exato. Porque se você faz aqui, funciona, você faz uma vez lá fora, funciona, você não usa mais, ela também vai perdendo sua eficácia com o tempo. Tudo bem que pode ter sido esse o objetivo, mas se você quer uma âncora duradoura, ela também é bom ser praticada pelo tempo. E o quinto e último passo, como a gente já falou, e você já está cansado de saber, ponte ao futuro. Ponte ao futuro é um exercício que a gente sempre, vamos generalizar mesmo, para ficar generalizado, a gente sempre usa no final de um trabalho com PNL. Por quê? Porque eu fiz isso tudo aqui, e a pessoa, vamos pegar a parte de falar em público, e eu não levei, não fiz a ponte para o futuro, dela chegando momentos antes e ancorando e indo, a chance disso não acontecer lá é muito grande. Então você vai pedir para a pessoa para que ela se imagine chegando no momento crítico, no momento em que antes era de estresse para usar a âncora, e vai pedir para que aconteça na mente dela usando a âncora e as coisas acontecendo. Você pode repetir isso uma ou duas vezes, ou nem precisa repetir. O importante é que seja feito com carinho, com atenção. E aqui você calibra de novo, porque você já tinha calibrado como era falar em público. Você calibrou o recurso. Agora você vai calibrar como é estar aqui com o novo recurso. É possível que você perceba uma terceira nova fisiologia, tá? Que essa nova fisiologia aqui na ponte futura vai dar indicações para vocês positivas, de que alguma coisa ali já mudou. Se não mudou, você vai perguntar, o que aconteceu? Por que você não se sentiu confiante? O que foi? Talvez falhou aqui, talvez falhou na iniciação. E você faz o processo de novo. Ou pergunta, existe algo a mais que você poderia juntar? E outra coisa que é interessante que a gente vai falar mais depois, mas posso adiantar, é possível você iniciar vários estados de confiança ou de qualquer outro recurso e ir ancorando. Por exemplo, lembre-se do momento, que é o que o Werner tem na âncora dele. Lembre-se de um momento. Aí tem o momento do nascimento do filho, ele tem o momento dele fazendo um gol, ele tem o momento com o chefe dele, a promoção dele. Ele foi ancorando tudo isso em uma âncora só. Então, muito mais poderosa. Logo, quando você faz isso tudo e leva para o ponto futuro, caso da primeira vez não tenha dado certo, essa é uma outra possibilidade. Dica plus aqui. Na ponte ao futuro, você pode pedir para que essa pessoa tenha, num determinado momento, algo que desperte ela para se lembrar da âncora. Porque às vezes a pessoa está tão envolvida no momento que ela esquece de usar a âncora. Aí depois ela volta e fala com você assim, aconteceu lá, cara, não acredita que eu esqueci de usar a âncora. Então crie alguma coisa visual, auditiva, sinestésica aqui na ponte ao futuro que ela se lembre. Que ela se quando eu estiver me levantando para ir pro palco. Ou quando chamarem meu nome para apresentar. E alguma coisa que relembre ela da âncora. Você fazendo essa ponte futura associando a isso, é possível que só essa associação já inicie o estado. Porque concorda que é uma segunda âncora, você iniciou o estado. Agora você está ancorando isso, aquilo. Então pode ser que só de eu ouvir meu nome, eu já retomo o estado ancorado aqui, nem precisando fazer âncora. Mas faça todo esse processo. Poxa, agora quem vai falar é o terapeuta Matheus. Opa! Algo que me linka a minha âncora. Coloque isso na ponte ao futuro. Ok, pessoal, essa foi a nossa aula de âncoras, de como você ancorar
Acho que a gente nem imaginava que ficaria tão... Achei que ficou tão boa. Ficou maneiro, né? Esperando os seus feedbacks. Como é a PNL? Um dos pilares da PNL é você. Então você aplique a si mesmo, aplique nas pessoas, faça e traga seus feedbacks pra gente, suas perguntas e suas dúvidas. E daqui a pouco, se alguma vez você assistiu uma aula nossa que não ficou tão boa, você lembra automaticamente dessa que foi, porra, extraordinária e fica ancorado para você se lembrar de que, poxa, teve uma aula que foi top, a aula de âncoras, porra, essa foi top, show de bola. Tá certo, pessoal? Um grande abraço e até o próximo. Até lá. Teve um momento perto de baixo. Calma nessa hora.